Em um cenário no qual a inflação no Brasil suba muito mais que a de outros países, o mercado doméstico poderia ter como consequências o que? Aí ele vai falar valorização ou desvalorização cambial, o que levaria a um aumento das importações, diminuição das importações, exportação. O que acontece aqui? Bom, se a gente tem inflação, né? A inflação é a perda do poder de compra da moeda, tá? Então a inflação é a perda do poder de compra. É quando a gente tem um aumento generalizado no preço dos produtos e serviços. Se há uma inflação aqui no Brasil e a gente compara com, por exemplo, com os Estados Unidos, a tendência é que a moeda brasileira se enfraqueça. Por quê? Porque agora eu preciso de mais reais para comprar o mesmo produto, para contratar o mesmo serviço por conta da inflação. Se a moeda, vamos escrever aqui, ó, enfraquece, vai estar em vermelho, ó, enfraquece, o que a gente pode esperar, né? Enfraquece, a palavra é difícil. O que a gente pode esperar? Que as pessoas demandem menos por essa moeda e passem a querer uma moeda estrangeira mais forte. Então, a tendência é que sempre que houver uma desvalorização da moeda local, seja por conta de pressões inflacionárias, a tendência é que as pessoas vão buscar outra moeda mais forte, a demanda por reais diminui e o valor da moeda diminui frente à outra. Então, se a gente tem pressão inflacionária, a gente pode esperar que haja uma desvalorização cambial. Essa é a primeira pergunta que a gente precisava responder. Então, se houver pressões inflacionárias no Brasil, a tendência é que a moeda perca valor, porque eu preciso de mais reais para comprar o mesmo serviço, comprar o mesmo produto ou contratar o mesmo serviço, e a tendência é que as pessoas vão buscar uma moeda mais forte. Então, a gente espera que, havendo uma inflação no Brasil, haja uma desvalorização da taxa de câmbio. Ou seja, se imagina que o dólar, né, vamos comparar com os Estados Unidos, né? Imagina que antes você precisava de R$ para comprar $1. Uma desvalorização cambial significa que agora você precisa, por exemplo, de R$ para comprar $1. Por quê? Porque a moeda brasileira se desvalorizou, perdeu valor por conta da inflação e perdeu valor comparada com outra moeda, no caso aqui o dólar norte-americano. Então, desvalorização. Se temos uma desvalorização, o que acontece? O produto brasileiro no exterior passa a ficar mais barato. Por quê? Porque imagina que você tenha um produto que custava, por exemplo, R$ 1.000. Se ele custava R$ 1.000, R$ 1.000 dividido por 4, antes ele custava $250, né? Quando você pega esses mesmos R$ 1.000 e divide por 5, agora ele passa a custar só $200. Então, no mercado internacional, o preço do produto brasileiro ficou mais barato. Então, isso favorece as exportações. Por outro lado, quando a gente vai importar, como eu vou precisar de mais reais para comprar esse dólar, no mercado local as importações vão ficar mais caras. Então, qual que é a tendência? É que a exportação seja beneficiada, ou seja, as exportações aumentem e as importações diminuam. Então, a tendência é que as exportações aumentem e as importações diminuem porque ficou mais caro. Eu, por exemplo, agora adoro tomar vinho, fico desesperado quando tem uma desvalorização cambial, porque os vinhos bons são os vinhos estrangeiros. Quando a gente importa vinho estrangeiro para cá e a taxa de câmbio desvalorizou, significa que vai custar mais caro aqui, eu fico triste, né? Então, favorece as exportações e favorece as exportações, desfavorece as importações. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira afirmativa, valorização cambial. Não, já está errado, né? Aumento da exportação. Aqui está certo, né, que a gente falou, mas começou errado, então essa primeira afirmativa eu vou tirar fora. Segunda, desvalorização cambial. Começou bem, ó, desvalorização cambial, é verdade. Mas aumento das importações não, né? É a diminuição das importações porque elas ficaram mais caras. Então essa aqui está errada. Letra C, valorização cambial. Começou errado, já vamos tirar fora, mas só para a gente concluir, diminuição das exportações também estaria errado, porque ele não está diminuindo as exportações e sim está favorecendo as exportações. Elas devem aumentar, isso aqui as duas estão erradas. Então deve ser a letra D de delta. Vamos ver se é ela que é correta. Desvalorização cambial está certinho e diminuição das importações. Eu vou tomar menos vinho, vou ter que gastar mais para comprar o meu vinho. Então, resposta correta dessa questão, letra D de delta. Um casal possui R$ 2.500.000 em investimentos financeiros
e deseja obter uma renda de tal aplicação no valor de R$180 mil por ano. Então, eles têm 2,5 milhões em investimentos financeiros e querem obter uma renda de tal aplicação de R$180 mil por ano. Se o casal desejar que essa renda seja constituída exclusivamente pelos rendimentos da aplicação, o objetivo anual de rentabilidade deverá ser de quanto? Então, este aqui é um enunciado, né, um exercício que faz a gente lembrar do cálculo da perpetuidade. Por quê? Porque se eu vou viver só de juros, o dinheiro tem que render um determinado valor que eu vou precisar só tirar os juros, aí volta para o principal. Entra juros, tira os juros, volta para o principal. E a gente fica assim indefinidamente. E isso é o que a gente chama de perpetuidade. E para a gente calcular a fórmula da perpetuidade, eu faço da seguinte maneira. Ó, eu vou pegar aqui o valor presente da perpetuidade, vai ser esse PMT que eu estou tirando, nesse caso aqui, todo ano, dividido pelo I, que é a taxa de juros da aplicação, tá? E aí, ele está perguntando o seguinte, ele deu para a gente o quanto ele tem hoje, 2,5 milhões, deu o quanto que ele quer tirar, mas quer saber o I. O I é a nossa incógnita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o PV pelo I aqui. Vai ficar que o I é igual PMT, ele fica lá em cima bonitão, sem mudar, né? Que é o quanto eu estou tirando todo ano, dividido pelo PV. É só isso, Caio. Então, você vai fazer o seguinte, ó. PMT, eu quero tirar 180 mil por ano. Quanto que eu tenho? 2,5 milhões. Eu dividi tudo por 1.000 aqui para não ficar muito zero aqui na sua tela. Então, vamos pegar nosso calculador e ver quanto que vai dar isso aqui, ó. Vamos pegar a calculadora, tcharam, eis quem surge. Aí eu vou fazer 180 mil dividido por 2,5 milhões. Vamos fazer bonitinho agora, ó. 180 mil, aqui eu consigo colocar todos os zeros, né, que é mais fácil. Enter, 2,5 milhões divide. Isso daqui vai dar 0,0720, multiplico por 100 para ter percentual, 7,20%. Então, a minha aplicação tem que render 7,20% ao ano, porque dessa forma, rendendo 7,20 ao ano em cima dos 2,5 milhões, quer ver quanto é que vai dar? Ó, 2,5 milhões, se render 7,2%, vai dar exatamente os 180 mil que eu vou tirar. Então, eu tiro os 180 mil, volta para os 2,5 milhões. Aí, depois eu tenho mais 180 mil de juros, são 7,20 em cima dos 2,5 milhões. Tiro os 180 mil e fico assim, infinitamente, o dinheiro nunca termina, né? Então, a resposta correta do nosso exercício, 7,20, não é 7, não é 7,40, não é 7,60, 7,20. A gente vai ficar com ela. A letra B de bravo, resposta correta desse nosso exercício. Considere as seguintes operações com opções europeias, todas com o mesmo vencimento e envolvendo o mesmo ativo subjacente. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Compra de uma opção de venda, preço de exercício 84 por 15, venda de duas opções de venda de preço de exercício 100 por 8, e compra de uma opção de venda, preço de exercício 68 por 4. Se o preço do ativo subjacente estiver valendo 71 no vencimento, como é uma opção europeia, a gente só pode exercer no vencimento, né? Então 71 vai balizar a gente aqui nos resultados. O resultado dessa operação foi de quanto? Então vamos fazer o gráfico para a gente ver com calma o que está acontecendo aqui, tá? Então, como é que eu costumo fazer? Eu costumo fazer assim, ó. Eu faço um formato que é assim, ó. Vem para cá, assim, aí assim e assim. Fica um negócio meio esquisito, mas vai dar certo no final, confia em mim. Aí você vem aqui e traça os eixos verticais do lado esquerdo, eixo vertical aqui, bem torto, né, professor? Graças a Deus não é professor de artes, né? Não ganha vida com artes. E traça o eixo vertical aqui e traça o eixo vertical aqui. Aí você vai fazer o seguinte, em cima você vai traçar o eixo horizontal por cima. Então veio aqui e veio aqui. E embaixo você vai traçar o eixo horizontal por baixo, tá? Por baixo. Então aí surgiram os 4 gráficos que a gente tem. 2 compras, 2 vendas, opção de compra e opção de venda. Como é que você resolve, como é que você sabe qual que é qual? Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui começa sempre pela letra do alfabeto. Então aqui vai ser a call primeiro e aqui vai ser a put. E de novo a letra do alfabeto. Aqui vai ser compra e aqui vai ser venda. Pronto, você tem os 4 gráficos que você precisa saber aqui
para resolver esse exercício. Então, ele falou o seguinte, compra de uma opção de venda, compra de uma put, opção de venda, tá aqui. Ele falou que o preço de exercício foi de 84, preço de exercício é quando muda a inclinação, foi 84, e que você pagou 15. Se foi 84 e você pagou 15, ele disse para a gente o seguinte, ó, que o preço do ativo objeto valia 71 no vencimento, então 71 está mais para cá. Opa, essa aqui eu ganhei dinheiro. Quanto que eu ganhei nessa daqui? Nessa aqui foi o seguinte, é uma opção de venda, então eu posso vender por 84, algo que vale 15. Se eu posso vender por 84, algo que vale 71, posso vender por 84, algo que vale 71, o que aconteceu? Eu ganhei 13. 71 por 84 tem 13. Como eu gastei 15 para ter esse direito, então eu ganhei 13 e perdi 15. Então meu resultado aqui foi menos 2. Menos 2 eu perdi dinheiro. Apesar de eu ter conseguido... então, na verdade, né, que esse gráfico está muito pequenininho, mas o 71, ele estaria aqui, né? Ó, ele estaria mais para cá. Quer ver? Ó? Ele estaria aqui que você está perdendo ainda dinheiro, né? Você estaria perdendo dinheiro. Esse aqui é o 71, tá? Você estaria perdendo dinheiro, mas você ganhou 13 e perdeu 15 e perdeu 2. Não tem problema, você exerceu para diminuir seu prejuízo. Então, esse é o resultado da primeira operação. Segunda operação, venda de duas opções de venda. Então, venda de opção de venda é esse cara aqui, ó, venda de put. E são duas, então a gente vai pegar o resultado e multiplicar por 2. Preço de exercício 100. Então, lembra que o preço de exercício 100 é a hora aqui que ele vira, né? 100 e por R$8 cada uma. Então, você ganhou 8, né? Você ganhou 8 que você vendeu a opção com strike 100. Se está valendo 71, aqui você perdeu dinheiro. Por quê? 71 está aqui, né? Ele está mais para cá. O que acontece? Se você vendeu uma opção de venda, alguém comprou a opção de venda. Quem comprou a opção de venda tem o direito de vender e você tem a obrigação de comprar. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, se eu vendi uma opção de venda, alguém comprou a opção de venda. A pessoa, então, vai ter direito de vender a 100 algo que vale 71. Então, você vai ser obrigado a comprar por 100 algo que vale 71. Então, você perdeu 29 aqui. 29 que você perdeu. 71 para 100, 29. Você perdeu 29. Você tinha ganho 8 por ter lançado essa opção. Então, 29 que eu perdi e 8 que eu ganhei, perdi 21. Vezes 2, perdi 42. Aqui foi uma bela trolha, né? Perdi 42, foi um resultado bem negativo. E a outra, compra de uma opção de venda de preço de exercício 68 por 4. Então, compra, está aqui em cima, né? Uma outra opção de venda de preço 68 por 4. Então, vamos replicar esse gráfico aqui. Vamos replicar aqui em cima, que a gente tem espaço aqui. Ó. Vamos replicar aqui. Então, compra de uma opção de venda. A gente viu que a compra da opção de venda faz assim e segue reto, né? O preço de exercício é 68. 68 é esse ponto aqui em que muda a inflexão. Você pagou 4, e se o preço do ativo objeto no vencimento vale 71, o que acontece? Você tem o direito de vender a 68, mas no mercado você pode vender a 61. O que você vai fazer? A 71. Você vai vender a 68 para a sua contraparte ou você vai no mercado vender a 71? Não, vou no mercado vender a 71. Então essa opção virou pó. Então eu perdi 4 do prêmio. Então o resultado aqui menos 4. Então ficou o seguinte... menos 42 com menos 4, menos 46, com menos 2, menos 48. Então, a resposta correta aqui, menos 48, eu fico na alternativa A, né? Vamos fazer de verde aqui, né? Que é a alternativa A, que é a correta. Letra A de alfa, perdi R$48, foi um trade bem ruim. Resposta correta, letra A de alfa. A adição do ativo livre de risco ao modelo da fronteira eficiente resultará no quê? Então, essa pergunta é aquela pergunta que o enunciado tem uma linha praticamente, né? E tem um monte de conteúdo aí que a gente precisa destrinchar para que você consiga responder corretamente essa questão. Então, vem comigo aqui. O que a gente precisa saber? Bom, ele está dizendo o seguinte... a adição do ativo livre de risco ao modelo da fronteira eficiente. Então, vamos começar com o modelo da fronteira eficiente. O que foi o modelo da fronteira eficiente? O modelo da fronteira eficiente
parte do pressuposto que a gente pode ter uma diversificação eficiente da nossa carteira de ativos. Então, o Henry Markowitz, um grande financista aí americano que foi quem praticamente revolucionou toda, né, criou e revolucionou toda essa teoria de portfólio, né, teoria de carteiras, ele propôs o seguinte, ele falou assim, olha, eu vou combinar na minha carteira ativos negativamente correlacionados. Caio, o que é negativamente correlacionado mesmo? Vamos lembrar, se você tem uma reta aqui, a correlação vai... Nossa, que reta torta, né? Vamos fazer uma reta mais bonitinha. A correlação diz respeito ao padrão de movimento conjunto de dois ativos. Então, agora uma reta melhorzinha. Se os ativos se movem, né? Esses dois ativos que eu estou analisando se movem em média na mesma direção, a gente tem uma correlação positiva. E se em média os ativos se movem em direções opostas, a gente tem uma correlação negativa. E o número que a gente vai ter do coeficiente de correlação vai dizer respeito à intensidade. 1 ou próximo de 1 são dois ativos que têm uma correlação forte entre si, e mais próximo ali de 0 ou menores do que 1 são ativos que têm uma correlação baixa. Então, vamos marcar aqui, ó. Você falou, Caio, que a gente tem aqui o menos 1 e o mais 1. Isso. O coeficiente de correlação ele vai variar entre menos 1 e mais 1. Quando o sinal vai dizer respeito à direção do movimento, negativo em média em direções opostas, positivo em média na mesma direção, e o número vai dizer para a gente a respeito da intensidade desse movimento. Então, o Markowitz propôs que nós combinássemos ativos de preferência negativamente correlacionados. Por quê? Porque ele defendeu que, e hoje a gente aceita isso, né? Que quanto menor for o coeficiente de correlação, maior o benefício da diversificação. Então, o que é diversificar? É eu reduzir risco, sem né, de preferência, tirar retorno. Então, combinando ativos negativamente correlacionados numa carteira, ele conseguiu plotar várias carteiras. E ele percebeu que as carteiras tinham um formato mais ou menos assim. Então, ele juntou essas carteiras numa linha que ficou conhecida como nome de fronteira, e essa fronteira passou a se chamar fronteira eficiente. Então, o que é, Caio, no final das contas, a fronteira eficiente? A fronteira eficiente é a combinação das carteiras mais eficientemente diversificadas. Por quê? Porque ele não conseguiu, por exemplo, as carteiras aqui em cima, né? As carteiras em cima aqui não eram melhores, essa carteira não é melhor do que essa que está na fronteira. É melhor, porque para o mesmo nível de risco, né? Aqui é o risco e aqui é o retorno. Para o mesmo nível de risco, eu conseguiria um retorno maior. Pois é, mas essas carteiras foram chamadas de inatingíveis, porque o modelo dele não conseguiu chegar lá. Agora, se eu olho uma carteira vermelha aqui embaixo, ó, essa carteira é boa? Não. Por quê? Porque para o mesmo nível de risco eu tenho uma carteira com retorno maior, e para o mesmo nível de retorno eu tenho uma carteira com risco menor, né? Então, o que ele propôs foi o seguinte: a fronteira eficiente seria essa combinação das carteiras mais eficientemente diversificadas. Aí o modelo deu um passo à frente, né? Agora que a gente entendeu a fronteira eficiente, vamos entender esse passo à frente que foi dado, que foi a adição do ativo livre de risco. A adição do ativo livre de risco veio pelo seguinte motivo: eu combinei ativos negativamente correlacionados. Esse foi o melhor que eu consegui fazer, que foi o que eu dei o nome de fronteira eficiente. E se eu combinasse um ativo livre de risco nesse modelo? Ele é livre de risco, então ele colaboraria para melhorar um pouquinho o espectro do retorno sem adicionar risco. Então, o modelo foi lá, né, o Markowitz foi lá e adicionou o ativo livre de risco. Aqui, ó, tem um retorninho, mas não tem risco, né? Quando ele combinou o ativo livre de risco com a fronteira eficiente, ele chegou numa reta. E essa reta, ele deu o nome, deixa eu puxar para cá, deu o nome de Capital Market Line, ou linha do mercado de capitais. Então, o que é a Capital Market Line? Nada mais é do que a fronteira eficiente mais a adição do ativo livre de risco. Isso foi interessante, por quê? Porque ele conseguiu achar carteiras que antes eram ditas inatingíveis, né? Essas carteiras aqui, ó, essas carteiras aqui são melhores do que as carteiras da fronteira. Então, a gente diz que as carteiras da CML dominam as carteiras da fronteira, tá? Então, essa que é a ideia aqui da CML. Então, vamos ver se com essa palhinha a gente consegue resolver o nosso problema. Vamos olhar a letra A. O que fala a letra A?
A adição do ativo livre de risco ao modelo da fronteira eficiente vai fazer uma reta, né? Resultará em uma reta, tá certo? Chamada SML? Não. A SML, aqui tá errado, ela chama CML. A SML é a continuação do modelo. Por quê? Porque a SML, o Markowitz pensou o seguinte, falou, olha, eu estou olhando aqui risco total, que é desvio padrão. Só que do risco, ele dividiu o risco em duas partes. Uma parte é um risco diversificável, que eu preciso me livrar dele, ele é não sistêmico, ele é diversificável. E uma outra parte do risco é o risco não diversificável ou sistêmico. E esse é o risco que eu vou ter que pedir prêmio. Então, ele republicou, né, vamos chamar assim, o modelo da CML e falou o seguinte, ó, eu tenho aqui retorno, tenho aqui risco, só que o risco que eu tenho aqui é o risco sistemático, que é aquele que eu não diversifico, que é o beta. E aqui virou uma reta, né? Isso aqui virou uma reta, e essa reta recebeu o nome de SML. Então, o que é a SML? É a linha do mercado de títulos, ou Security Market Line, que relaciona retorno não com o risco total, como a CML, e sim com o beta, que é o risco que eu vou ter que pedir prêmio, porque é o risco do qual eu não vou conseguir me livrar. Então, essa afirmativa aqui está equivocada, porque apesar de começar bem, é uma reta, mas não é a SML, é a CML, que é a adição da fronteira, do ativo livre de risco na fronteira. Vamos para a letra B. É uma reta, tá certa, chamada CML, Capital Market Line, que tangencia a fronteira na carteira de mercado. Perfeito. Esse ponto aqui de tangência é o ponto M, que é a carteira de mercado. Tá certinho. Então a letra B tá boa. Vamos ver se a C e a D estão erradas. Na letra C fala de curva de indiferença. Não é uma curva de indiferença, é uma reta que a gente viu. E não é a reta do modelo CAPM. Sabe qual que é a reta do modelo CAPM? A reta do modelo CAPM é essa aqui, ó, é a SML. A SML, que é a reta do modelo CAPM, né? Que é o modelo do Capital Asset Pricing Model, que vai dizer para a gente qual que é o retorno requerido para correr determinado risco sistêmico. Então, ela está errada. Então, a resposta correta aqui do nosso exercício, a gente ficou com a letra B de Bravo. A adição do ativo livre de risco ao modelo da fronteira eficiente resultará em uma reta. Essa reta se chama Capital Market Line e ela tangencia a fronteira na carteira de mercado. Então, a resposta correta, letra B de Bravo. Um aumento no grau de aversão ao risco de mercado levará a reta SML a ter o quê? Então, pera um pouquinho, vamos esclarecer aqui que esse aqui é um exercício difícil, porque você tem um enunciado mínimo, mas que tem um monte de informação aí que a gente tem que desvendar. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, o que é a SML? A SML é a Security Market Line, ou linha do mercado de títulos, que é a reta característica do CAPM. Então, o CAPM é aquele modelo de precificação de ativos que vai dizer para a gente o quanto de retorno eu exijo ter em função de um determinado risco que eu estou correndo. E o risco que eu estou correndo é o beta, o risco sistêmico, sistemático ou não diversificável. Então, ela vai relacionar retorno com o beta, o quanto de risco eu estou correndo. Aqui, nesse ponto do esquerdo aqui, é a taxa livre de risco. Por quê? Porque se você vir aqui, você não tem risco nenhum, mas você tem um retorninho. Aí, o que acontece? Quando eu tenho um aumento de aversão a risco de mercado, tem duas possibilidades que o enunciado trouxe aqui para a gente. Ou eu tenho uma questão de mudança na inclinação, menor ou maior inclinação, ou eu tenho uma questão de um deslocamento paralelo, seja para cima ou seja para baixo. Bom, vamos começar de baixo para cima, com um deslocamento paralelo. Se acontecer um deslocamento paralelo, olha o que acontece aqui, ó. Imagina que agora a TLR subiu, então isso aqui vai ficar paralelo à outra. Bom, quanto que eu estou pedindo de retorno? Se você vir aqui, ó, nesse primeiro caso, a TLR está aqui, e eu estou pedindo esse daqui de excesso, esse retorno aqui para correr esse risco. Se houver um deslocamento paralelo, isso aqui fica igual, ó, tá vendo? Ó? Então eu estou pedindo a mesma coisa aqui, ó. Estou pedindo o mesmo excesso de retorno. Então o fato de haver um deslocamento paralelo não vai mudar o grau de aversão a risco, ele simplesmente vai fazer com que a TLR aumente. Agora a nova TLR está aqui em cima, ela aumentou a TLR.
tudo sobe junto, porque ela é a taxa básica, né? A livre de risco é a básica e todas as outras vão subir junto. Então, esse segmento de reta aqui, que é o excesso de retorno que eu vou pedir a partir da nova TLR, é a mesma coisa do excesso de retorno que eu vou pedir a partir da outra. Só que a diferença é que agora ele parte de uma TLR maior, mas o delta, né, a diferença é a mesma. Agora, então, você já viu que o deslocamento paralelo, a única implicação que ele tem é que ele vai mudar a TLR, mas o prêmio de mercado, né, não vai mudar, ele vai continuar do mesmo tamanho. Então agora vamos ver o outro exemplo. Se eu tiver uma mudança na inclinação da reta, então vamos pegar aqui o nosso cenário base, que eu tenho aqui a minha SML, né? Minha SML, tenho aqui, ó, o meu beta, aqui nesse ponto, e eu tenho aqui a inclinação, sendo que esse segmento de reta aqui, ó, é o meu prêmio de risco de mercado, tá? Ou seja, o quanto que eu estou exigindo de retorno, né? O quanto que eu estou exigindo de retorno para correr esse determinado risco beta. Se acontecer que a reta ficou mais inclinada, ó, se a reta vier agora assim, olha o que está acontecendo. A distância até o ativo livre de risco aumentou. Então, nitidamente, esse segmento de reta vermelho é muito maior que esse azul. Por quê? Porque agora a TLR se manteve igual, ó, a TLR continua igualzinha aqui nesse ponto. Mas o grau de a inclinação da reta fez assim, ó, ela ficou mais inclinada. Se ela ficou mais inclinada, eu vou exigir um retorno maior do que aquele que eu exigia antes para correr o mesmo risco beta. Então, se eu tenho o mesmo risco, mas eu começo a exigir um retorno maior, significa que eu estou mais avesso a risco. Porque qual que é a definição do investidor avesso a risco? É aquele que não quer risco? Não. Investidor avesso a risco é aquele que, para correr determinado risco, ele vai pedir um retorno muito maior. Então, nesse caso, como o risco ficou igual e o retorno para correr o mesmo risco aumentou, então nitidamente houve um aumento aí no grau de aversão ao risco de mercado. Então, se houver uma maior inclinação da reta, é o caso que a gente vai ter de uma maior aversão a risco. Se a reta tivesse ficado menos inclinada, aí esse segmento diminuiria. Então, uma menor inclinação da SML significaria uma menor aversão a risco, ou seja, uma maior propensão a risco de mercado. Então, qual que é a resposta correta aqui? Uma maior inclinação da SML vai ter como consequência um maior grau de, uma consequência do maior grau de aversão a risco de mercado. Então, a gente ficou aqui com a letra B de Bravo, é a resposta correta desse nosso exercício. Um investidor que possui baixa tolerância a riscos recebe 4 opções de fundos de investimento para aplicar seus recursos conforme a tabela a seguir. Então vamos só destacar aqui que ele possui baixa tolerância a riscos, tá? Baixa tolerância a risco. Se os fundos, se ele tem como objetivo de rentabilidade real líquida 3% ao ano, considerando a inflação de outros 3% ao ano e a alíquota de imposto de renda de 15%, seria mais recomendado aplicar em qual fundo? Aí deu 4 fundos aqui para a gente. Então, o grande objetivo aqui é o seguinte, a gente precisa saber qual que é a rentabilidade nominal bruta. Por quê? Porque essas rentabilidades dos fundos que foram apresentadas aqui para a gente, elas são nominais, já não tem inflação e não tem imposto de renda. Aqui ele deu a rentabilidade real líquida, que já descontou a inflação e já descontou o imposto de renda. Então eu tenho que voltar esse processo, tá? Então como é que eu volto? Primeiro, eu vou colocar a inflação de volta. Se ele tem um objetivo de rentabilidade de 0,03 e eu tenho uma inflação de 0,03 também, eu preciso pôr de volta isso daqui. Por quê? Porque ele tem que render mais do que 3%. Porque dos 3% eu vou tirar a inflação e vou colocar o imposto de renda. Então, ele tem que render o quê? Aqui, ó, esse daqui, vamos fazer menos 1 vezes 100. E aí eu tenho a minha taxa, quando eu estou pondo de volta a inflação, vai ser a nominal, não é a real, vai ser a nominal. A real é 3. Vou colocar a inflação de 3, porque ele tem que render mais do que 3, mais do que a inflação, para eu poder tirar e sobrar 3. Então, vamos pegar nosso calculador aqui, eis quem suja, bonitona, taran, e vamos fazer aqui esse cálculo, 1.0,03 vezes 1.0,03. Então, vai ser 1.03, enter, 1.03 vezes
1 menos 100 vezes. Então eu descubro que ela precisa render 6,09. 6,09, essa aqui é a taxa nominal. Por quê? Porque a hora que eu tirar 3 da inflação, vou me sobrar os 3. Só que tem um problema. Não adianta render 6,09 somente, porque eu preciso tirar 15% de imposto de renda. Então tem que render mais do que isso, porque aí eu tiro os 15 da 6,09, tiro a inflação de 3, chego nos 3% de rentabilidade real líquida. E como é que eu faço isso? Né? Como é que eu coloco os 15% de volta? Esse é um processo que a gente usa um termo em inglês, chama gross up, né? Que, ou seja, eu vou pôr de volta os 15%. E você vai fazer o seguinte, para você colocar de volta, você vai fazer 6,09 e você vai dividir por 1 menos 0,15. 1 menos 0,15. Então, você vai dividir por 0,85. Então, eu vou pegar esse 6,09, enter, 0,85 divide, isso aqui dá 6,1647, aproximadamente 6,16, né? 1647. Isso, então, é quanto tem que render a minha aplicação uma rentabilidade nominal bruta. Por quê? Nominal porque eu vou tirar a inflação e bruta porque eu vou depois tirar o imposto de renda. Então eu tiro primeiro o imposto de renda, vai sobrar 6,09, tiro a inflação de 3, chego nos 3 lá da rentabilidade real líquida. Então pronto, então descobrimos aqui que tem que render 7,16. Então você já sabe que a aplicação número 3 você tirar fora, porque ela vai render 6,5. Então não adianta, 6,5 é menos do que eu preciso de 7,16. Então já vou tirar fora 3. Aí, qual que pode ser boa? A 4, 7,20, a 2 de 8 e a 1, que é muito mais do que eu preciso. Se eu sou um investidor que tenho baixa tolerância a risco, o 6% talvez seja uma volatilidade muito alta quando comparado com 3,5 e 2 outras opções. E 13 é muito mais do que eu preciso. Então isso aqui não parece ser um bom fundo, eu vou tirar fora. Então eu fiquei entre 8 e 7,20. Qual que é melhor? 8 me atende e 7,20 me atende. Só que por que eu vou descartar o 8? Porque a volatilidade dele é maior, eu sou um risco, né? O risco é maior, a volatilidade é maior, eu sou um investidor que tenho baixa tolerância a risco. E o índice de Sharpe dele é menor. O índice de Sharpe, ele vai dar para a gente uma noção do como eu estou aproveitando o meu risco para ganhar o meu retorno. Então, quanto maior o índice de Sharpe, melhor. E ele é 0,9 e esse daqui é 1,1. Então, é melhor eu ficar com 4, por quê? Porque ele tem um maior índice de Sharpe, me traz um menor risco e me garante 7,20, que é o que eu preciso, né? 7,16, aproximadamente 7,20, que é o que eu preciso. Então, a melhor resposta seria, mais recomendado, aplicar no fundo 4, letra D de delta é a resposta correta desse nosso exercício. Uma fundação possui uma carteira de investimentos de 5 milhões de reais, então vamos destacar aqui, 5 milhões de reais, que lhe proporciona recursos para manter sua operação. Ela ainda tem receitas anuais de 500 mil reais e despesas anuais de 800 mil. Então, nitidamente, tem um rombo aqui que a gente vai precisar ter que lidar com isso. Vamos ver o que mais ele vai falar no enunciado. A direção da fundação precisa fazer uma obra emergencial no valor de 700 mil reais. Considerando a inflação de 3% ao ano, a carteira de investimentos da fundação deve render no mínimo aproximadamente quanto? Então vamos lá, como a gente comentou, ela tem uma carteira de 5 milhões, do qual ela vai tirar ali o sustento dela, né, os recursos para prover o funcionamento da fundação, só que ela tem um problema, que ela tem também outra fonte de receita, né, outra fonte de renda, que tem uma receita anual de 500 mil e tem uma despesa anual de 800 mil. Então, se ela tem 500 de receita e 800 de despesa, essa fundação vai ter um déficit de quanto? Ela vai ter um déficit de 300 mil reais por ano, né? De 300 mil. Da onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro tem que vir da carteira de aplicações, que tem que render 300 mil por ano para que ela possa completar os 500 mil da receita que ela tem, chega nos 800 e fica no 0 a 0. Então esse é o começo da resolução desse exercício.
Só que, na verdade, os 5 milhões que ela tem não vão ser 5. Por quê? Porque ela quer fazer uma obra no valor de 700. Então, o valor da carteira de investimentos dessa fundação, no final das contas, vai ser os 5 milhões que ela tem já aplicados, menos os 700 mil que ela vai usar para fazer essa obra. Ou seja, 5 milhões menos 700 mil, ela vai ter 4 milhões e 300 mil reais em recursos, da onde ela vai ter que tirar esses 300 mil para que gere esse retorno para ela. Então tá, então o objetivo de rentabilidade a gente acabou de falar, ó, vai ser, a carteira tem que gerar todo ano, 300 mil reais em cima de uma carteira de 4,3 milhões de reais. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos pegar nossa calculadora para ajudar a gente, ó. Taran, olha a calculadora surgindo aqui, e eis quem surge nosso HP. Então a gente vai fazer 300 mil dividido por 4 milhões e 300 mil. Então vamos escrever aqui, ó. Vamos pegar a calculadora aqui, 300 mil. Vamos dar um Enter. 4 milhões e 300 mil, mais um zero, dividido. Isso daqui, se a gente fizer 100 vezes, né? Isso daqui vai dar 6,97, 6,98 aproximadamente, a gente vai com duas casas depois da vírgula. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a letra A é 6,98. Ah, Caio, quer dizer que a letra A é sempre errada? Não, não é que a letra A é sempre errada, mas ela nitidamente pode te atrapalhar aqui. Por quê? Porque o enunciado falou mais um detalhe, que ele tem uma inflação de 3%. Então, não adianta dar 6,98 todo ano, que a cada ano vai perdendo 3% do valor de compra. Então, a gente vai ter que somar 3% a esse resultado. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer 1 mais 0,0698, que é esse valor aí que a gente tem, e aí a gente vai multiplicar isso daqui por quanto? A gente vai multiplicar por 1 mais 0,03. E depois eu vou tirar 1 e vou dividir por 100, né? Por quê? Porque eu vou multiplicar por 100. Porque primeiro eu dividi por 100 para ter o 0,0698 e o 003, e depois somei 1. Quando eu tiver o resultado, eu tenho que tirar esses efeitos. Tiro 1 e ao invés de dividir, agora eu vou multiplicar por 100. Então vamos pegar a calculadora aqui, vamos voltar para ela e vamos fazer o seguinte. Deixa esse resultado que está aí, 100 divide 1 mais. Pronto, ó, pode colocar até mais casas depois da vírgula para você ver o 698, tá? Aí a gente vai dar um Enter. Aí você vai fazer 1,03 vezes... Aí lembra o que eu falei? Tira o 1 para tirar o efeito do 1 que você tinha colocado. Tinha dividido por 100, agora a gente multiplica por 100. Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Como é que ficou aqui, ó? 1,0698 Enter. 1,03 vezes 1 menos 100 vezes. Olha lá quanto é que deu? 10,18. Se você colocar duas casas depois da vírgula, 10,19 arredondando para cima. Então, qual que é a resposta correta? É a letra A? Não. A resposta correta é a letra B de Bravo, 10,19. Porque com 10,19, a carteira rende um determinado montante de recursos que permite fazer frente a esse rombo de 300 mil por ano, esse déficit de 300 mil por ano, e ao mesmo tempo permite repor a perda do poder de compra por conta da inflação de 3% ao ano. Então a resposta correta do nosso exercício é a letra B de Bravo. Considere os seguintes dados de uma empresa referentes a determinado ano. Então ele deu um monte de informação aqui para a gente. Ele deu aqui, ó, receita líquida, deu EBITDA, lucro líquido, dívida líquida, valor de mercado, número de ações e a cotação da ação. Então deu bastante informação aqui. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os índices EV/EBITDA e preço-lucro aproximados para essa empresa são respectivamente. Então primeiro a gente tem que calcular o EV/EBITDA e depois o preço-lucro, né? O preço-lucro por ação. Como é que a gente calcula o EV/EBITDA? Bom, o EV/EBITDA, o EBITDA já está claro aqui, né? O EBITDA, quer ver? Ó, ele já deu aqui para a gente 2.000, esse aqui está tranquilo. O problema a questão, né? A gente calcular o EV, né? Que é o Enterprise Value ou valor da empresa. Como é que a gente calcula o EV? A gente vai pegar o valor da dívida líquida aí que ele deu,
mais o valor de mercado dessa empresa, Então, o Enterprise Value, ou valor da empresa, vai ser o quê? Qual que é a dívida líquida que ele deu aqui para a gente? 5 mil, o valor da dívida líquida, e a gente vai somar ao valor de mercado. O valor de mercado, 7.500. Então, a gente chega que... Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais para cima esse tracinho, senão vai ficar feio. Ó. A gente chega que o valor da empresa, né, o Enterprise Value, o valor da empresa em português, vai ser o quê? 5.000 mais 7.500. Isso aqui vai dar o quê? 12.500. Né? Esse aqui é o valor da empresa, 2.500. Então, o índice EV/EBITDA, como é que eu vou calcular esse índice EV/EBITDA? Eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou pegar os 12,5, que eu descobri que é o meu valor da empresa, né? o Enterprise Value, e dividir pelo EBITDA de 2.000, que ele deu para a gente lá 2.000. 12.500 dividido por 2.000, vamos pegar a calculadora, que essa aqui eu não sei de cabeça, né? Vamos pegar a nossa HP aqui para a gente saber. Olha ela aí, eis quem surge. Então, 12,5 dividido por 2.000. Quanto é que dá aqui? 12,5, Enter, 2.000 divide, isso daqui dá 6,25. Então, vamos escrever aqui, 6,25. Achamos o primeiro. O segundo índice que ele quer é o índice preço sobre lucro por ação. Qual que é o ponto aqui? O preço eu tenho? Tenho, 65. E o lucro por ação? O lucro por ação eu preciso calcular. É o lucro que ele deu aqui para gente no valor de 1.500, é o lucro líquido no valor de 1.500, e eu vou dividir pelo quê? Pela quantidade de ações, 160. Isso aqui vai dar 1.500 sobre 160. Vamos pegar a calculadora aqui, 1.500, 1.500, Enter, 160, divide, vai dar um número feio aqui, 9,38. Então, como é que eu calculo o índice preço-lucro? Eu vou pegar, para achar o índice preço-lucro, preço sobre lucro por ação, eu vou pegar o preço, quanto que é o preço que ela está valendo? 65, e vou dividir por esse lucro por ação que eu achei aí, 9,38, né? Deixa eu ver se está me pegando aqui. Não, dá para fazer aqui, ótimo. 65 dividido por 9,38, vamos lá, 65, Enter, 9,38 divide, isso aqui dá 6,93. 6,93, Então, quais são os resultados que a gente chegou? A gente chegou que o EV/EBITDA vale 6,25 e que o índice preço-lucro por ação vale 6,93. Então, ele quer primeiro o EV/EBITDA, 6,25. 6,25 está mais próximo de 6. Então, 6 aqui, 6 aqui. Já posso tirar a letra A, que menciona de 7, que é muito para cima, e a letra D, que menciona de 5, que é muito para baixo. E o outro aqui, ele é 6,93, ele é mais próximo de 7, não é? Mais próximo de 7. Então, a gente vai ficar com a resposta correta desse nosso exercício. Letra B de bravo, 6 e 7, respectivamente e aproximadamente. Se o preço de um bem necessário subir, a tendência é que a demanda... Então, isso aqui é um exercício que tem um enunciado curtinho, né? Mas que a gente precisa desmembrar aqui algumas coisas para conseguir entender melhor qual que é a resposta correta. Então, ele está falando de um bem necessário. Então, para você entender o que é um bem necessário, é legal a gente fazer um contraponto com o bem supérfluo. O que seria um bem supérfluo? Bem supérfluo é aquele que você pode ficar sem. Supérfluo é aquele que você pode ficar sem. É algum bem que você está ali consumindo por uma comodidade, porque você tem ali um determinado momento em que você tem mais renda, tudo mais. Então, por exemplo, viajar de férias. Bom, viajar de férias eu acho que é um bem necessário, porque é muito bom viajar de férias, mas do ponto de vista da microeconomia, viajar de férias é um bem supérfluo, porque você está aproveitando, é um bem que é gostoso, é uma experiência gostosa, tudo, mas não é necessária. Quando, por exemplo, o que é um bem necessário? A alimentação. A alimentação é um bem necessário, você precisa comer, né? Remédio, você eventualmente tem algum problema que você precisa tomar um determinado remédio. Então, o bem necessário é aquele que você necessita de verdade, vamos chamar assim. E o bem supérfluo é aquele que você pode abrir mão durante um período que não vai acontecer nada. Claro, vai ficar triste por não ter viajado, mas não vai acontecer nada. Você vai estar se alimentando, vai estar tomando seu remédio, vai estar se transportando. O transporte também é um serviço que está relacionado com o bem necessário e assim sucessivamente. A tendência é que esses bens tenham elasticidades diferentes. Então, Caio, o que é isso?
O que é elasticidade? A elasticidade tem esse nome porque tem realmente a metáfora de um elástico. Tem um elástico que você faz pouquinha força e ele já estica bastante, e tem outros elásticos mais resistentes que você pode fazer muita força que ele não vai esticar muito. A elasticidade preço da demanda tem a ver justamente com isso. Por quê? Via de regra, quando o preço sobe, o que acontece com a quantidade demandada por esse bem? Se o preço subir, via de regra, a quantidade demandada cai. E se o preço cair, via de regra, a quantidade demandada aumenta. Agora, o quanto vai aumentar a quantidade ou quanto vai cair a quantidade em função de alterações nos preços? Quem vai dizer para a gente o quanto, né, a magnitude desse movimento, vai ser justamente a elasticidade. Então, a gente diz que um bem pode ser mais elástico, que é como se fosse um elástico mesmo, que você consegue, com pouca força, tracionar bem, e ele pode ser um bem mais inelástico, que é um bem que um elástico que você faz força ele quase não sai do lugar, né? E quando a gente olha a relação de preço com a quantidade demandada, a elasticidade vem responder justamente essa questão de o quanto existe de magnitude desse movimento da mudança na quantidade em função de uma mudança de preço. E a gente costuma dizer aqui, voltando para o bem necessário e para o bem supérfluo, que o bem necessário é um bem mais inelástico. Por quê? Porque comida, se subir o preço dos alimentos, o que você vai fazer? Eventualmente você consome um pouco menos, você pode trocar alguma coisa, mas você tem que se alimentar. Transporte, se aumentar o preço dos transportes, o que você vai fazer? Você continua tendo que pegar o ônibus, o metrô, o carro, você tem que se deslocar. Você pode ali achar alguma solução alternativa, trabalhar um dia mais de casa, consumo menos gasolina, gasto menos no transporte público, mas você vai ter que fazer isso. Agora, então a gente diz que o bem necessário, via de regra, ele tem uma elasticidade de preço da demanda mais inelástica. É o elástico que você faz força, mas não sai do lugar. Ou seja, por mais que o preço mude, a quantidade demandada vai mudar pouco. E o bem supérfluo já é o contrário, já é aquele bem mais elástico. Por quê? Porque se subir muito o preço da passagem aérea, o que você vai fazer? Você vai cancelar suas férias, né? Ou você vai fazer alguma outra viagem de férias. Você tem muitos substitutos e ele não é um bem que você precisa consumir, né? Apesar de que a viagem de férias é muito boa, você não precisa consumir. Então, nesse exercício que ele está falando, que se o preço de um bem necessário, ele está falando do bem necessário, está falando desse cara aqui, ó. Se o preço do bem necessário subir, a gente já sabe, se o preço sobe, a quantidade cai. Essa é a primeira conclusão. Então, quando você vê aqui na letra B, se você vir na letra B e na letra C, tá aumente. Então, você já tira fora. Porque se o preço sobe, a tendência é que a quantidade caia. Agora, vai cair quanto? Vai cair proporcionalmente mais ou proporcionalmente menos? Vai cair proporcionalmente menos. Por quê? Porque ele é um bem necessário, e os bens necessários, via de regra, têm uma demanda inelástica. Então, é a caso da alimentação, do transporte, do remédio que a gente falou. Se o preço sobe, você tende a consumir um pouco menos, mas proporcionalmente menos do que o percentual de subida do preço. Então, a gente vai ficar com a letra D de delta, que é a resposta correta desse nosso exercício.